Muito boa tarde a todos. É a segunda vez que o Frederico me faz a partida e me dá o privilégio de intervir perante um auditório TED. E é sempre um relativo embaraço, portanto vocês relevem, se for o caso. O meu tom é um pouco fora das fronteiras, eu diria, talvez, por causa do condicionamento que aquilo que nós costumamos chamar, os que usam o corpo para transportar a cabeça, costumamos chamar de condições de fronteira dos problemas, determinam muito a forma como a gente aborda os problemas. E, portanto, eu diria, começava por dizer que Portugal é um dos países da União Europeia com uma das mais baixas taxas de diplomadas de ensino superior. E eu diria que sem qualificações uma sociedade não domina as tecnologias dos outros, nem consegue criar tecnologias próprias. E, portanto, tipicamente, não é grande coisa estarmos nessa situação. E ao mesmo tempo, aquilo que nós constatamos é que, apesar disto, as propinas que os estudantes pagam no ensino superior para frequentar o ensino superior são, no contexto da União Europeia, estão no top 3. O que significa que o acesso às qualificações é dificultado e, portanto, há aqui um problema bicudo para resolver. Depois, por outro lado, também é importante verificar que aquelas categorias dos jovens que têm um grau de ensino superior são as que apresentam, apesar de tudo, dentro do contexto da adversidade, a menor taxa de desemprego. Se compararmos os níveis de qualificação, os menos prejudicados pelo desemprego são os que têm qualificação superior. Enfim, não é uma perspectiva muito luminosa, mas é preciso tê-la em conta. E depois a questão que se pode pôr é, olhando para as questões mais abrangentes e mais globais, podemos interrogar-nos sobre qual é a atitude que existe hoje, transversalmente, não apenas na União Europeia, mas no mundo em geral, sobre o investimento no ensino superior. E posso dar-vos conta de que me apercebi com um relativo choque, embora já não fosse uma surpresa muito grande para mim, mas pela crueza com que as coisas eram assumidas, numa conferência única, uma conferência que habitualmente se organiza com a égide do Banco Mundial, da OCDE e da Unesco, há quase 6 anos, há 5 anos e tal, muito bem desenhadas as orientações globais. E as orientações globais eram no sentido de que o investimento em ensino superior, em primeiro lugar, deve fazer-se onde ele pode ser mais rentabilizado, na perspectiva de que, por exemplo, investir em ensino superior, dando crédito, porque os países precisam de crédito para investir, nos países em desenvolvimento ou nos menos desenvolvidos, estava fora de questão do ponto de vista das prioridades do Banco Mundial, por exemplo. Investir em ensino secundário, mas em superior não. O que deu origem, nessa mesma conferência, a uma muito saudável e muito interessante e educativa reação da Ministra da Educação do Senegal, por exemplo, que reagiu intempestivamente e eu diria muito saudavelmente a essa orientação. E a questão que se pode pôr aí é porque é que eu trago isto? É porque, em geral, nessa mesma conferência e em muitos outros desenvolvimentos que se vêem a propósito da definição de textos que traçam as políticas globais, se cultivam os temas do cost sharing, que é uma maneira de dizer que é mais interessante fazer recair progressivamente mais nas famílias o custo da educação superior. Portanto, cost sharing significa repartir os custos, naquela perspectiva de que a educação superior, tal como eu disse há pouco, os desempregados menos afetados, os jovens menos afetados são os que têm qualificação superior, na perspectiva de que isso é benéfico para os jovens que têm qualificação superior, o facto de a terem, e portanto também devem pagar uma parte dessa vantagem com que ficam. Eu diria que muito cedo, hoje, estamos a chegar à conclusão que a vantagem se transformou numa menor desvantagem. Portanto, as coisas, quando se relativizam num curto espaço de tempo, são boas porque são educativas também. Também se fala aqui de educação desse ponto de vista. E portanto, em geral, aquilo que se pode dizer é que as políticas do cost sharing baseadas no benefício individual da formação se fazem, apesar de a própria Unesco reconhecer que digamos assim, a recuperação, do ponto de vista societal, a recuperação do investimento no ensino superior varia por cada unidade monetária investida, dólar, euro, outra coisa qualquer, a sociedade ganha entre 6 e 15, portanto é um investimento altamente rentável. Apesar disso, e portanto estas orientações aparecem. E depois há uma outra coisa, uma constatação que se pode fazer, tudo isto é contexto,
que nós ouvimos há pouco tempo algumas estatísticas que vinham revelar-nos que a qualificação média, e as médias são perigosas, têm muitas assimetrias, não é? Há coisas muito diferentes na média, mas que a qualificação média dos empresários portugueses era inferior à qualificação média dos seus empregados, o que é uma coisa extraordinária. Eu diria que, em geral, e eu chamo a atenção para que a média é uma coisa perversa, porque nos faz ver coisas, se quisermos olhar só para isso, faz-nos ver as coisas ao contrário de muita parte da realidade. Eu diria que, sem uma direção esclarecida, as empresas não conseguem competir, não contribuem para a criação de soluções para os problemas nacionais, não ajudam a desenvolver a economia e não criam emprego qualificado. Mas podemos pensar, do ponto de vista educativo, se precisaríamos de um lifelong learning para os empresários, o que eu imagino que encontrasse muitas barreiras, sobretudo nos empresários que são do tipo self-made man e que acham que não precisam de formação. Portanto, os problemas são complexos do ponto de vista da eficácia da educação. E depois podemos também chegar a uma outra conclusão, que é, com base no desemprego com que estamos agora confrontados, podemos dizer assim, então, mas, quer dizer, aparentemente produzem-se pessoas qualificadas a mais, porque elas não são absorvidas pelo mercado de trabalho. E, de facto, isso tem a ver com o estádio do desenvolvimento económico e tem, obviamente, uma consequência fundamental, que é um paradoxo, que é nós dizemos que estamos atrasados em relação à União Europeia, devíamos formar mais pessoas, mas formar mais pessoas para quê? Porque elas não são absorvidas pelo mercado de trabalho. E, portanto, podemos sempre interrogar sobre se os empresários que são menos qualificados dos seus empregados acham que não precisam dos empregados mais qualificados, o que eventualmente corresponde a um paradoxo semelhante ao da democracia, em que os menos esclarecidos têm que escolher supostamente os mais esclarecidos. E depois a questão que se pode pôr logo a seguir é perguntarmos se o empreendedorismo é a solução. Eu acho que o discurso oficial, porque é que eu ponho esta questão, é porque me parece, em face daquilo que se tem ouvido no discurso de há muitos anos esta parte, é que o empreendedorismo pode ser uma panaceia para resolver o problema do desemprego, para resolver o problema da introdução da inovação no ecossistema da economia das empresas. Eu diria que, em geral, aquilo que nós podemos ter seguro é que não há soluções milagrosas para nenhum problema. E que todos os problemas têm que ser atacados de muitos pontos de vista e tem que haver várias coisas que contribuam para a solução de um problema complexo. De modo que eu diria que é muito importante estimular a iniciativa individual e a iniciativa empresarial de cada um. É muitíssimo importante, porque aumenta a possibilidade de surgirem produtos ou tecnologias ou soluções inovadoras, ajuda a multiplicar os empregadores esclarecidos, que é uma coisa fundamental, aumenta o valor médio acrescentado dos produtos. Porém, a questão é que, se nós olharmos para um dos indicadores que se usa como métrica para o sucesso da atividade dos empreendedores, é o número de postos de trabalho que eles criam. Portanto, há aqui uma espécie de contradição nos seus termos, é que o bom empreendedor é aquele que cria muito trabalho assalariado. Portanto, o empreendedorismo não é a solução para o problema, é um dos instrumentos para ajudar a resolver problemas. E é fundamental introduzir a cultura do empreendedorismo e do estímulo à inovação, porque ela não existia antes e porque isso, como digo, tem um monte de vantagens que eu julgo ter enunciado as mais importantes. Mas não é a solução. Portanto, nós criamos o nosso próprio emprego, funciona para uma parte da população, para uma parte dos jovens que se graduam, mas não funciona para todos. Alguns desses vão criar empregos para aqueles que vão depois para o mercado de trabalho sem serem os seus próprios patrões ou patrões de alguém. E depois eu diria, voltando um pouco atrás, é por falar em captação de talentos, porque é disso que se trata, estimular o empreendedorismo e a inovação, com esta figura em português vernáculo do cost sharing, o que é que acontece a uma parte importante dos talentos, perguntarei eu, não é? Quer dizer, como é que se deve fazer para não se desperdiçarem os nossos talentos? Talvez aumentar as propinas, mais um pouco, não faço ideia. Depois que há uma outra questão que agora se está a perfilar muito em breve, que é a de permitir, com toda a bondade que isso tem, aliás, a de permitir que os candidatos ao ensino superior possam escrutinar os cursos que têm tido maior saída profissional, que têm maior empregabilidade, digamos assim. E eu diria que, enfim, isso de facto é bom que as pessoas tenham essa noção, mas é bom também ter a noção de que há escalas de tempo diferentes aqui quando se olha para isso e quando se olha para o futuro que a pessoa que faz a escolha do seu curso tem que enfrentar. Eu diria, enfim, o que é que representa isto? Ter capacidade de acesso a estes dados significa ter acesso a uma série temporal de dados relativamente curta. É aquilo que está a acontecer, porque também não nos interessa saber a empregabilidade que aquele curso tinha há 20 anos, interessa-nos saber o que é que está a acontecer agora. Estamos a falar de uma profundidade temporal relativamente curta. O que, digamos assim, corresponde a que as pessoas, quando olham para isso, confiem num passado de curto prazo quanto à tendência de mercado.
E se isto funcionasse, tenderia a perpetuar o status quo e ficaríamos com não sei quantos homens cinzentos a fazerem todas a mesma coisa em poucas coisas, não é? O que, de facto, acabaria por não acontecer, porque a dado passo haveria demais e deixariam de poder fazer aquelas coisas. E é esse risco que se corre, não é? Porque um curso com uma saída profissional muito grande, numa dada altura, pode não ter a mesma saída profissional daí a pouco tempo. E eu, quer dizer, há montes de exemplos para quem já tem a minha provecta idade, sabe que isso é assim, há ciclos muito variáveis. E, portanto, eu diria que o contraste que existe entre estes prazos é que o escrutínio da empregabilidade é de curto prazo. E o nosso futuro é de longo prazo. O vosso, o meu já é muito curto prazo também, mas o vosso futuro é de muito longo prazo. Quer dizer, é para uma vida. E as conjunturas económicas são de curto prazo. Portanto, eu diria, mesmo nesta perspectiva do escrutínio mais informado, do aumento da transparência para a escolha dos cursos e tal, é preciso ver com alguma distância. E digamos que a educação, em geral, faz-se de múltiplas formas, como já que ouvimos hoje. As fontes são muito diversas e toda a informação é relevante. Agora, a educação formal é fundamental e eu acho que, provavelmente, o que é mais importante, se me permitem dar-vos a minha opinião, em primeiro lugar, não se deixar ir em modas. Em segundo, aprender, de preferência, vocacionalmente. Se tivermos a oportunidade para aprender vocacionalmente, devemos fazer. Ir atrás daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente julga ser melhor e ser mais capaz de fazer. Aprender o mais possível. Isto é, falando português, squeeze the school as much as possible. Aproveitar tudo o que houver para aproveitar na escola. Aprender o mais estruturadamente possível. Claro, há uma certa disciplina na aprendizagem que também se ensina. Por exemplo, no Ministério Público, isso também se ensina para quem quiser aprender. Nos apoios à aprendizagem. Eu acho que se deve exigir à escola o tratamento das questões da ética profissional. São indispensáveis à nossa futura tranquilidade de cidadãos. Tranquilidade de consciência. Aprender alguma coisa sobre a ética profissional e é uma falha do ensino superior. Hoje, acho eu. Concordo inteiramente com o Norberto em relação a essa coisa. Se tiver vocação para isso, deve-se aprender também, e há oportunidades hoje, muitas felizmente, a fazer inovação e a transformar uma ideia num produto ou numa empresa, ou ambas as coisas. Se tiver vocação para empreendedor, é preparar-se. Se não se tiver vocação para empreendedor, é preparar-se para o assalariamento. Porque os empreendedores vão assalariar pessoas. É preparar-se para ele com retidão e com competência profissional. E chama a atenção para que é a esmagadora maioria das situações. A maioria da população não é de empresários. Mesmo nas sociedades unipessoais, como agora se chama. Depois é exigir condições de frequência do ensino superior que sejam favoráveis à sua realização pessoal e profissional. E depois, eu diria, no meio disto tudo, eu dei-vos as condições de fronteira para vos fazer uma pequena pincelada de conclusão muito empenhada, porque é sempre como eu funciono. Porque estas coisas, para funcionarem melhor, exigem empenhamento e combate cívico. Portanto, empenhem-se no combate cívico. E, se for possível, não emigrem.